Antes de eu ler o texto, irmãos, você que está abrindo aí, eu vou fazer um preâmbulo, porque essa parábola que a gente vai ler agora, ela encerra tudo que Jesus começou a falar no capítulo 14. O final do 14 e o 15 foram 3 domingos bem especiais. Até falei para você, guarda isso aqui para você sempre voltar e ouvir. Mas o assunto não acabou. Domingo passado nós ainda falamos sobre o mesmo assunto, e hoje parece que o Lucas, quando quis pintar essa cena para o Teófilo, ele fez um apanhado dessas parábolas todas, e todas elas nasceram de um fato. Jesus, final do capítulo 14, está conversando com todo mundo e diz: olha, todo mundo tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir, todo mundo. Você também, todo mundo tem. Beleza. Quando ele fez isso, aí comecinho do capítulo 15, publicanos e pecadores se aproximaram dele. E aí os fariseus começaram a reclamar, dizer: pô, esse cara aí está comendo com... ele senta com publicanos e pecadores, com essa gentalha. Ele também não deve prestar. E aí Jesus propõe 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, dizendo: quem que é o homem que tendo 100 ovelhas e uma se perder, não vai deixar as 99? Parece um absurdo, né? Mas não é não. Eu vim para quem está perdido. Eu vim para as pessoas que se perderam. Vocês estão achando ruim de eu sentar com publicanos e pecadores? É que vocês se sentem melhores do que eles, né? É como a mulher que perde uma dracma, que era uma moedinha, uma moeda grega, e ela revira a casa, e quando ela encontra, ela chama as vizinhas para fazer uma festa. Quer dizer, a festa acho que custou mais caro, ou foi muito grande para só uma moedinha. Mas esse é o coração de Deus, que se alegra em estar atrás de quem está perdido. Por que vocês se escandalizam de eu comer com publicanos e com pecadores? E ele emenda a 3ª parábola, falando sobre o filho pródigo. Aliás, sobre 2 filhos, né? Um que mete o pé na jaca, pega a sua parte da herança, mata o pai com o pai vivo e sai com a sua herança, gasta que nem doido, e quando está arrebentado, volta e pede perdão. Para os religiosos, isso seria um absurdo, descomunal, porque pela prática, a gente já falou sobre isso, naquela cultura, esse filho deveria ser tratado como um filho morto, que já não existe mais. Mas, por incrível que pareça, o pai o recebe de braços abertos, e o religioso, está vendo? Jesus dizendo para eles: é assim que o pai é assim. Agora o filho mais velho disse: pô, pai, ficou bravo com o pai, você foi receber esse filho que gastou tudo, e eu que sempre estive aqui não recebi nada. É assim que vocês se sentem, né, os fariseus? Vocês se sentem melhores, porque vocês se acham na religião como alguém que tem mais direito do que os outros, ou do que o outro, porque você ficou aqui, porque você é aquele que cumpre integralmente tudo o que a religião diz. E aí ele engata uma 4ª, e acelera, e conta aquela parábola de domingo passado, do trabalhador que estava surrupiando do seu patrão, e aí o patrão vai mandar ele embora, aí ele faz ali mais uma falcatrua, mais um jeito de enganar e conseguir ter... Você lembra, né? Depois você ouve lá semana passada, e o patrão ainda acha legal, e Jesus fala: rapaz, isso aqui é um caos total, né, meu? Isso aqui é um caos total. E ele diz ainda, porque os fariseus gostavam da mufufa, ele falou: e vocês são do jeito que vocês são, não porque vocês amam a Deus, mas porque vocês estão servindo a mamon, estão servindo as riquezas. Vocês deveriam transitar nas riquezas da terra, porque é o que acontece na terra, a gente precisa do dinheiro, mas não desse jeito, não dessa maneira. E aí ele vem e encerra esse conjunto com essa parábola. Esse tipo de conto já era comum
tanto na antiguidade como nos dias de Jesus. Vamos entender aqui que Jesus estava ali vivo conversando com eles. Vivo que eu digo humanamente vivo, que ele continua vivo. Ele não tinha morrido, ressuscitado, a igreja não havia começado, a igreja como a gente conhece hoje, a eclesia, a assembleia dos discípulos. E essa ideia de que para ser salvo eu preciso crer em Cristo, não havia ainda. Isso não tinha acontecido, então essa parábola não fala sobre salvação ou não salvação. E ela também não fala sobre quem vai para lá ou quem vai para cá. Esse tipo de conto que premiava quem tinha mais necessidade e punia quem tinha abundância, era uma ideia meio que comum para as pessoas, visto que a revelação da cruz e da graça não existia. Na cabeça das pessoas, Deus me abençoa pelo que eu faço e me amaldiçoa pelos meus erros. Afinal de contas, mesmo o povo judeu, que seguia a lei de Moisés e os profetas, tinha no seu imaginário a ideia de que se eu obedeço à lei e eu ando na linha, Deus me abençoa. E se eu cometo algum erro, Ele vem e dá na minha cabeça. As coisas que aconteceram antes de Cristo tinham uma simbologia, e o povo só entenderia completamente o plano de Deus quando Cristo aparecesse. E eles seriam tirados daquele tipo de pensamento, daquela fé, para a revelação plena de Jesus Cristo e a verdadeira fé que eles deveriam seguir. Então, quando Jesus conta essa parábola de um que teve tudo na terra e não teve na eternidade, e outro que não teve lá e teve mais aqui, ele está falando a língua que aquelas pessoas entendem. Isso é uma parábola, não é uma doutrina. Isso é um exemplo, para exemplificar o que, Zé? Para fechar o exemplo de tudo que vem desde o final do 14 até agora. Vocês se sentem melhores porque vocês são fariseus, escribas, saduceus, religiosos, que cumprem toda a lei, e o resto é publicano e pecador. O publicano é maldito porque ele é cobrador de imposto, é traidor da nação, e o outro pecador devia ser alguém que não se arrependeu de algum pecado ou algo que era contrário à lei e foi expulso da sinagoga. Provavelmente teria sido isso. E ele continuava naquela prática que era tida como pecado. Então por que não dá para você ter você senta com pecadores? Porque eles não se sentiam pecadores. Eles acusavam Jesus de sentar com publicanos e pecadores porque eles se sentiam melhores. E essa parábola fecha essa ideia, demonstrando que os dois eram filhos de Abraão. Os dois eram da mesma descendência, chamavam Abraão de pai, e Abraão, na parábola, chama o rico de filho. O Lázaro é o único personagem de parábola que tem nome. Lázaro, em grego, é como se fosse a tradução de Eleazar, em hebraico, porque Eleazar significa a quem Deus ajuda. E Jesus dá nome a esse lazarento. Dá nome. E olha que engraçado, esse papo de lazarento vem daqui, né? É por isso que o casamento vira uma droga. Porque você era um galã para conquistar ela. Agora ela já casou, mano. O que quer que você faça não vai mudar isso. Por isso que você trata ela mal. Porque você fazia como uma obrigação para ganhar a mina. Agora que você já casou, por que você vai fazer? Porque quando a gente faz por amor, a gente faz antes, faz depois e faz a vida inteira. Quando a gente faz por interesse, a gente faz só até ter o que a gente quer. Essa é a religião que existe hoje. De pessoas que fazem alguma coisa para Deus, a oferta que Ele dá, o ministério que Ele trabalha, o trabalho, a escala que Ele cumpre na igreja, porque Deus vai abençoá-lo mais. A hora que você prega que Cristo fez tudo na cruz e por Ele somos abençoados, a primeira pergunta que vem é: então por que eu vou estar na igreja trabalhando, dando oferta? Não precisa, né? Então, no seu caso não precisa, você fazia só por interesse. Então pode ir, fica tranquilo, não precisa mesmo.
Agora, quando eu olho para a obra da cruz e eu digo, meu Deus, olha o que Cristo fez por mim, o salário do pecado é a morte, e eu sou um pecador, eu sou o lazarento. Jesus disse atrás, antes desse texto, que o são não precisa de médico. Por isso que o fariseu se sentia melhor do que os outros, e Jesus disse, eu vim para quem se sente pecador mesmo, é com eles mesmo que eu quero ficar, porque eles entendem que precisam de mim, e vocês acham que já tem tudo, então... Os sãos não precisam de médico, só os doentes. Agora, quando eu entendo que esse aqui era o meu lugar, e ele morre para chamar sobre si a morte que deveria estar sobre a humanidade, e ele nos sustenta vivos pela sua cruz, e eu sei que pela graça e de graça ele fez isso por mim. Bom, aí o que eu faço, ou se eu trabalho, ou se eu desempenho um ministério, se eu prego, se eu contribuo, se eu louvo, eu faço isso porque eu amo a Deus, não porque eu vou esperar algo em troca. Tomás de Aquino dizia que todo pecado é vanglória, é isso aí, e é mesmo.